Esse é um Capsule e nós vamos falar agora do caso das joias lá do Bolsonaro, né, que até a própria PF está agora sem jeito com questão dos erros que tem no relatório, né? O relatório foi tão feito às pressas, tão na correria e coisa e tal, que apontou um monte de inconsistências sem nenhuma lógica. E até o pessoal da esquerda está encontrando dificuldade em defender esse relatório da PF, né? É lógico, a gente sabe qual é o objetivo disso, como deixa muito claro aqui o Fabiano Lana. Defender Bolsonaro é renegar o fato e mostrar-se fanáticos, tem que prender Bolsonaro e coisa e tal, e é culpado mesmo. A gente já explicou por que não é, né? Todas as joias foram devolvidas no momento que o TCU questionou a situação, né? E mais do que isso, havia a ambiguidade da lei. Tanto que o Lula tá com várias joias deles ainda hoje, né? Ainda tem as joias que ele ganhou quando presidente da República, então tá mais do que claro que não tem corrupção nenhuma, que o dano total foi zero. Mas o relatório da PF traz vários valores de possível dano dessa suposta venda das joias, que no final tira a credibilidade do relatório da PF, né? A situação é essa, no final das contas, a PF está desacreditada porque fez um relatório às pressas, correndo, querendo condenar Bolsonaro de todo custo, errou um monte de coisa, e vamos ver o que vai seguir disso daqui, né? Como eu já disse para vocês, eu não tenho dúvida que mesmo sendo um relatório muito ruim, como o objetivo é justamente perseguir Bolsonaro a todo custo, a coisa vai caminhar nesse sentido, né? Deve ser aberta a denúncia contra ele, né? Deve ser aberto o processo criminal contra ele. Só que o principal objetivo deles, que é fazer a população encarar Bolsonaro de forma ruim, né? Equiparar Bolsonaro a Lula como um ladrão e coisa e tal, isso eles não vão conseguir simplesmente pela falta de lógica e a descredibilidade desse relatório. Essa notícia foi sugerida por João Silva, Matagal Tosseira Filho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o doutor Fabiano Lana, aqui no Estadão, fala que defender Bolsonaro é um absurdo, é renegar os fatos, né? Porque a lei diz que qualquer pessoa, incluindo o presidente da República, se apropriar de presentes de alto valor é peculato. Aí que tá. O primeiro ponto dele aqui já está errado. Por quê? Porque existe uma ambiguidade na lei no que tange a presentes pessoais, ou presentes personalíssimos, né, que seriam aqueles a serem usados no corpo, né? É verdade, o presidente se apropriar de qualquer bem da presidência da República é um crime de peculato. É isso daí, qualquer agente público é isso daí. A questão é, presentes de chefes de Estado, há esse entendimento dúbio sobre o que é presente personalíssimo e que, portanto, seria do presidente, e o que é presente não personalíssimo e aí seria da presidência da República. Essa coisa é tão notória que até o Lula tem essa confusão. Tem um monte de presentes que o Lula também ficou com eles e coisa e tal. E é uma coisa que é tão ambígua que o próprio Sérgio Moro, na época da Lava Jato, optou por não denunciar o Lula nesse caso dos presentes, justamente porque era uma coisa ambígua. A lei realmente não deixa certeza se o presente é do presidente ou não, né? Você pode ter, claro, um processo administrativo, você pode chegar à conclusão de que o presente, então, é da presidência da República, tem que ser devolvido, mas foi exatamente isso que Bolsonaro fez, devolver os presentes todos, né? Aí ele disse aqui, Bolsonaro recebeu presente de alto valor da Arábia Saudita e tentou vender isso e botou joias em leilão e coisa e tal, e disse que as joias nunca saíram do Brasil. Aí ele fala aqui que isso é uma contradição, que se as joias estavam em leilão, então elas saíram do Brasil, o que é falso. Hoje em dia todos os leilões são online, então não quer dizer que as joias tenham saído do Brasil. Elas podem ter sido fotografadas e colocadas em leilão, mas não foram vendidas. O que foi vendido foram 2 relógios que foram recomprados e devolvidos para a presidência da República, então não teve nada demais no final das contas, né? O pessoal está colocando isso daqui como se fosse um crime gravíssimo, sendo que não é. E o que está estragando é justamente isso aqui, ó. O Matheus Leitão, que vocês sabem, né? Filho da Miriam Leitão, extremamente esquerdista, né? Extremamente anti-Bolsonaro, pecinha quebrada mesmo contra o Bolsonaro. Ele falou aqui que o estrago que o relatório do Bolsonaro causou dentro da PF. Tem gente chegando a dizer que foi feito de propósito, que agentes da Polícia Federal erraram de propósito o valor para poder depois justificar que o relatório está errado, né? Botaram o valor de 25 milhões de reais como o valor das joias que teriam sido desviados por Bolsonaro. Sendo que, na prática, o valor por si só era de 6 milhões, porque era 478 mil dólares. O relatório final afirmava que as joias e presentes desviados valiam mais de 25 milhões, mas poucas horas depois o valor foi corrigido, porque os peritos que avaliaram o valor botaram um valor em menos de 7 milhões, 6 milhões e alguma coisa, né? Mas é pior do que isso, porque como fala o pessoal aqui, a conta não fecha, né? No final das contas, a única evidência de alguma coisa que chegou a ser vendida foi um relógio que chegou a ser vendido por 68 mil dólares, né? Então teve um relógio que chegou a ser vendido e depois foi recomprado e devolvido para a presidência da República. Então não teve prejuízo nenhum no erário público, nada deixou de prejuízo. Esse relógio foi recomprado depois. Ou seja, a única evidência real de venda é 68 mil dólares, o que daria 300 mil reais. Então repara, uma coisa que era 25 milhões, caiu para 7 milhões, caiu para 300 mil, mas na verdade, como isso foi recomprado e foi devolvido integralmente para a Receita, integralmente para a presidência da República, o prejuízo total foi zero nessa história, né? O Cláudio Dantas explica isso aqui, ó. O caso da PF e as joias com 25 milhões viraram 6 milhões, depois viraram 478 mil e depois zero. Ou seja, não teve prejuízo nenhum, né? Mas de novo, eu já expliquei isso no meu outro vídeo, que o fato de não ter tido prejuízo nenhum não elimina o crime, tá?
tá? Se você chegou a se apropriar e a vender daquelas joias e depois devolveu tudo, isso caracteriza arrependimento posterior, tá? Você ainda responde pelo crime, mas você responde com uma pena reduzida. Só que a grande questão nessa história é justamente a questão da dubiedade da lei, né? A lei deixava em aberto o que seria presente personalíssimo e o que não seria. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, não vou trazer de novo. Essas declarações foram várias leis que haviam e várias portarias do TCU definindo o que é presente personalíssimo e o que não é, né? Presente personalíssimo são aqueles presentes que a pessoa veste. Então, portanto, relógio é um presente personalíssimo, né? Então isso seria do presidente em si, não seria da presidência da República. Tanto que o Lula usa ainda hoje relógios que recebeu de líderes estrangeiros quando era presidente do Brasil. No caso do Lula foi entendido que era presente personalíssimo, então é dele, não é da presidência da República, ele nunca foi obrigado a devolver. Agora, Bolsonaro ficou na dúvida, achou que poderia, botou para vender a coisa. No final das contas, como apontaram para ele que era algo errado, que o TCU avisou que era algo errado, que não era personalíssimo, porque o valor é muito alto. Tá, e por que essa regra não se aplica ao Lula também, né? Porque se o valor é muito alto, também era muito alto o valor dos relógios do Lula, né? Mas enfim, isso aí é outro assunto. O fato é, no momento que o TCU falou isso, Bolsonaro devolveu tudo e encerrado o assunto e não teve problema nenhum, né? Ou seja, uma coisa que claramente estão forçando aqui. E a grande suspeita que o pessoal tem, né? E tá o Mário Sabino trazendo isso daí, é o caso das joias do Bolsonaro e a conta de luz. Está mais do que na cara que essa questão toda de jogar culpa no Bolsonaro e coisa e tal é uma tentativa meio que patética do governo para tentar tirar a pressão de dentro do governo, né? O Lula tem falado um monte de merda, tem feito o dólar subir, a roubalheira do Lula com os irmãos Batista tem feito a conta de luz subir, né? A conta de luz, nossa, tá subindo agora. E tá subindo por quê? Porque o acordo do Lula com os irmãos Batista. Os irmãos Batista compraram uma usina termoelétrica lá no Amazonas que não valia nada porque a empresa não pagava. Aí logo em seguida, depois de eles terem comprado, o governo baixou uma portaria obrigando todos os brasileiros a pagar a conta da termoelétrica que não estava recebendo os valores lá da distribuidora do Amazonas, né? Então todos nós agora vamos pagar mais caro na conta de luz para garantir o lucro dos irmãos Batista lá no Amazonas, né? Olha que coisa absurda. Era isso que o pessoal devia estar falando. E aqui, ó, empresa do irmão Batista foi recebida 17 vezes no ministério antes de ser beneficiada pelo governo. Ninguém consegue ser recebido 17 vezes pelo Lula para conseguir benefício no governo. Foram 17 vezes que os irmãos Batista falaram com o Lula e conseguiram o benefício. Compraram a usina termoelétrica lá no Amazonas, claramente corrupção isso daí, claramente um me ajuda aqui que eu te ajudo dali, e pronto, né? Todos nós estamos pagando por isso. E para esconder esse escândalo aqui das empresas do irmão Batista, é que tá essa história toda do Bolsonaro. Estão colocando essa coisa do Bolsonaro, que não sei o que lá. Se você olhar a mídia tradicional socialista, em momento algum eles falam que as joias foram todas devolvidas. Porque no momento que fala que as joias foram todas devolvidas, que não tem nada que foi desviado no final das contas, morre essa argumentação toda, pelo menos do ponto de vista da opinião pública, né? De novo, do ponto de vista jurídico, como eu expliquei para vocês, mesmo que ele tenha feito isso e tenha devolvido, não elimina o crime, diminui o crime, diminui a gravidade do crime. É arrependimento posterior, mas não elimina o crime. Só que o fato de ele ter devolvido tudo para a população, o pessoal olha, caramba, era uma coisa dúbia se era crime ou não. E o cara devolveu tudo, então o que estão fazendo com isso aqui? A Polícia Federal não tem nada melhor para fazer, não? Gastar energia puramente num processo puramente político, né? Saiu agora na Infobae, um jornal lá da Argentina, a informação de que a célula terrorista que fez o ataque da AMIA lá na Argentina em 94 tinha vários brasileiros, e vários deles continuam morando aqui no Brasil. São uma célula terrorista adormecida, que eles chamam, né? Viraram comerciantes, pessoas que trabalham aqui no Brasil, mas que a qualquer momento podem ser chamados novamente pelo Hezbollah a ajudar em um novo atentado terrorista. A Polícia Federal não quer investigar isso, não, isso não interessa, né? O que interessa é investigar o Bolsonaro. Tem que achar um jeito de tirar Bolsonaro da corrida presidencial. Um absurdo esse tipo de coisa. A perseguição realmente é absurda nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo.